Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos. Neste momento vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. E hoje a mensagem ela tem por título Conquistando as riquezas em Deus. Salmo de número 112, versículos de 1 a 3. Está escrito: Louvai ao Senhor, feliz o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Deus geralmente age de forma limitada em nossas vidas, porque não agimos da forma devida para receber suas bênçãos. Em sua palavra, ele promete mais de 8.500 bênçãos ou promessas, inclusive riquezas, exaltação e honra. Assim como está escrito em Provérbios 8, versículo 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. E vemos isso se cumprindo na vida de várias pessoas na Bíblia. Por exemplo, Abraão, Gênesis capítulo 13, versículo 2, está escrito: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Referindo-se a Isaque, Gênesis capítulo 26, versículos 12 e 13. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. E Jacó da mesma forma. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. O que precisamos aprender sobre as riquezas de Deus e como devemos adquirir e como devemos usufruir dela? Primeira coisa que nós devemos entender: tudo vem e pertence a Deus. Deus é o Criador e dono de tudo, conforme está escrito em Salmo de número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Jó capítulo 41, versículo 11. A parte B: tudo que há debaixo dos céus me pertence. Tudo que temos e conquistamos vem dele, inclusive a capacidade de adquirir riquezas, conforme está escrito em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12, onde está dizendo que riquezas e honra vêm do Senhor. E em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, está dizendo que riqueza é um dom de Deus. Está escrito: e quando Deus concede riquezas e bem a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é dom de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, a parte A, está escrito: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. E olha o que ele diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Logicamente, nós trabalhamos para adquirir riquezas, mas tudo vem de Deus. E nós precisamos estar cientes de 4 coisas muito importantes concernente a riquezas. Primeira, Mateus capítulo 6, versículo 21, que nos aconselha a não pôr o nosso coração na riqueza, mas sim em Deus. Segunda, Jeremias capítulo 9, versículo 23, não podemos nos gloriar de nossas riquezas. Terceira, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, nos diz que nós não vamos levar nada deste mundo. E a quarta, Mateus capítulo 6, versículo 26, que nos diz que a riqueza não pode ser mais importante que a salvação. Por isso está escrito: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por isso, nós precisamos de equilíbrio, sabedoria e prudência para lidar com muito dinheiro ou riquezas.
Quantas pessoas se afastaram de Deus por causa do dinheiro, por causa do poder? Então, dependendo da situação, precisamos ter a prudência e a sabedoria de Agur, que pede para Deus o seguinte, em Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, está escrito: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Precisamos nos conhecer, reconhecer nossa natureza e ser sincero diante de Deus, principalmente para não estar pedindo e nem lutando para conquistar coisas que vai me afastar principalmente de Deus. Segunda coisa que devemos reconhecer: somos apenas administradores. Deus é o dono de tudo e Ele nos dá muitas coisas, inclusive riquezas, mas para propósitos definidos. Por exemplo, Ele nos dá riquezas e bem para tirarmos proveito delas, suprir as nossas necessidades da nossa família e de quem Ele nos direcionar para ajudar, como pessoas carentes e também a obra de Deus. Pois um dia nós vamos prestar conta de tudo, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, fala da questão da administração. Está escrito: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, está escrito: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados ou administradores dos mistérios de Deus. E em Lucas capítulo 19, de 13 a 15, e Mateus capítulo 25, do versículo 19 a 29, temos as parábolas dos talentos que foram distribuídas pelo Senhor e depois Ele retornou para a prestação de conta. Inclusive, o que recebeu um talento e não fez o uso dele, foi-lhe tirado tudo e ainda perdeu a salvação. Então, que Deus nos dê graça e sabedoria para sermos bons administradores de tudo que Ele tem nos concedido. Amém? E a terceira coisa que precisamos entender sobre riquezas: Deus requer de nós fidelidade no trabalho honesto e solidário. Provérbios 11, versículos 24 e 25 está escrito: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Versículo 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Nós precisamos ser fiéis na administração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se requer destes encarregados ou administradores é que sejam fiéis. E em Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11, está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E nós precisamos também ser fiéis na questão dos dízimos e ofertas. Porque veja só o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando.
tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 7 ao 9, ainda está escrito: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Nós não podemos nos apegar com aquilo que não nos pertence. Vamos aproveitar sim, vamos tirar proveito, mas vamos ser fiéis e usar as riquezas conforme a vontade e direção de Deus e para a glória dele. Amém? Quero concluir dizendo que podemos ter riquezas aqui e aproveitar muito bem delas, mas nossa preocupação ou empenho maior deve ser de juntar tesouros no céu. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 21. Está escrito: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos abandonaram a sua fé por causa do amor ao dinheiro. E como já foi falado em Mateus capítulo 16, versículo 26, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então não vamos nos apegar tanto às riquezas terrenas, a ponto de nos tornar arrogantes e orgulhosos. E aí vem a pergunta para cada um de nós: nós temos sido bons administradores? Nós temos tirado proveito da forma correta de todos os bens que Deus ele tem nos dado? Nós temos sido fiéis na administração, na distribuição, no uso das riquezas que Deus tem nos dado? Se nós não estamos agindo como deveria nesta questão e não estamos tendo as riquezas que Deus poderia nos dar, nós podemos aplicar tudo isso em nossas vidas e estar recebendo de Deus todas as suas bênçãos, todas as suas promessas. Quero fazer 2 orações para você que ouviu, recebeu essa palavra no seu coração. A primeira oração, eu quero orar pela sua vida financeira, para que Deus ele venha entrar com providência e venha cumprir as suas bênçãos financeiras na sua vida. E depois eu quero orar por você que vai entregar a sua vida para Cristo. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento nesse momento todas essas pessoas que receberam esta palavra no seu coração e que agora estão se colocando diante de ti, conscientes e arrependidos dos seus erros, e te clamando e te pedindo para que o Senhor venha abençoar financeiramente suas vidas, suprindo suas necessidades e lhe dando também em abundância, para que ele possa usufruir muito mais das tuas riquezas e também estar ajudando outras pessoas. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar graça e direção, tanto para essas pessoas receberem, como também saberem usufruir e administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Eu também quero te apresentar todas as pessoas que estão endividadas, Pai, e que não sabem de onde virá o socorro para quitar as suas dívidas.
eu te peço que o Senhor venha entrar com a tua providência e dar paz e solução para estas pessoas, para que o teu nome venha a ser glorificado mais ainda. E nesse momento eu quero orar por todas as pessoas que receberam esta palavra e ainda não te confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja recebendo essas pessoas, perdoando os seus pecados, limpando a sua mente, o seu coração, lhe dando nova vida, nova direção e nova história. E aquelas pessoas que já te conheceram e se afastaram de ti por algum motivo, que essas pessoas venham estar se reconciliando contigo e o Senhor fortalecendo esta nova aliança, para que cada um venha permanecer fiel a ti até os últimos dias. E o Senhor assim está cumprindo todas as tuas promessas, todas as tuas bênçãos na vida de cada um. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa. Amém.